Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Edmara Lozano. Edmara, seja muito bem-vinda. Oi, João. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui. Edmara, nós já passamos aí de 100 vidas perdidas para a Covid-19. E muitos familiares e amigos não conseguem viver o luto nesse período. É algo complicado isso também, né? Assunto delicado de ser falado, né? Estamos vivendo aí, infelizmente, uma questão de luto coletivo, né? Às vezes, um familiar nosso não foi atingido, mas um conhecido foi, e essa sensação de ameaça o tempo todo, de alguma forma nos afeta e nos aflige. Então, o luto ele tem que ser falado, e o luto na pandemia, ele toma também a gente tem que tomar uma visão diferente para falar dele, né? Nós sabemos da importância do despedir-se, o quanto é significativo para o ser humano ter um último momento com aquele ente querido, com aquele conhecido, né? O fato ali de a representação de fechamento mesmo, de etapa, de fechamento de vivência e de dizer tchau, de dizer adeus. A pandemia, ela impossibilita que possamos ter esse ritual, e é muito importante esses rituais fúnebres para as pessoas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, aumentaram muitos estudos em torno do estresse pós-traumático do luto. E agora, novamente, com essa leva de pandemia, esses estudos eles vão precisar ser mais acentuados e tomar novos rumos, porque um problema que se instala, esse estresse pós-traumático, principalmente para as pessoas que são próximas daquele familiar, daquele ente querido, e o não conseguir dizer adeus, não haver, muitas vezes, nenhum luto antecipatório, porque o que é luto antecipatório? É aquele luto que nos prepara para a morte, que nos prepara para a separação. E quantos casos de Covid que nós estamos vendo que a pessoa vai, internada, de repente já entubada e falece, né? Pessoas assim de várias idades e que a família é super pega de surpresa. Então, esse processo de luto, ele está sendo alterado, ele está sendo modificado, e os danos que isso pode causar vão levar bastante tempo para serem recuperados. Muitas vezes, pela própria doença, os familiares não conseguem mais ter contato com o ente querido. E quando acaba ocorrendo aí o óbito, o falecimento, as famílias não podem se despedir. Isso, Edmara, também é um problema que as pessoas estão enfrentando hoje e pode se agravar no futuro, seja pelo lado emocional, por uma depressão ou um problema mais sério? Hoje, as pesquisas têm falado que os danos causados pela pandemia, pelo luto complicado da pandemia, eles têm de pelo menos 10 anos aí para serem sanados. Pensa bem nisso, pelo menos 10 anos para ser revertido o prejuízo que esse luto complicado vai trazer. Olha, eu vou falar de alguns dados aqui para a gente poder ter uma visão mais clara. A cada morte, de 4 a 11 pessoas na rede de contatos daquele ente são afetados com um luto mais severo. Hoje, nós estamos falando por volta de 480 mil mortes no Brasil, né? Nós estamos falando do nosso país, do Brasil. Então, se nós formos pensar nesse dado de 4 a 11 pessoas afetadas pelo luto complicado, nós estamos falando de 2 a 5 milhões de pessoas enlutadas, ou seja, é mais ou menos 2% da população brasileira sofrendo pelo luto. Eu gostaria muito de falar, vai parar por aqui, vai ficar em 2%, que já é muito. E, infelizmente, a gente não tem esse dado. Então, essa sombra, né, essa coisa que fica, que nos assombra o tempo todo, essa ameaça invisível, ela ainda ela está trazendo muito prejuízo para a saúde emocional das pessoas. Nesse período todo, nós podemos ter aquela tristeza, como ter forças para seguir em frente nesse momento? Agora, mais do que nunca, nós precisamos nos acolher. Embora os abraços não sejam possíveis,
mas nós temos outros meios para se colocar, né, em ajuda, em solidariedade ao outro. Então, a rede de apoio é muito importante. A busca por ajuda especializada, por ajuda profissional, quando é o caso, também é muito importante, né? Entender que o seu sofrimento, ele não precisa ser vivido sozinho. Existem pessoas que podem te ajudar, as pessoas podem se ajudar, inclusive. Né? Como nós já falamos, é uma dor que está aí com todos. Não aconteceu, às vezes, dentro da minha casa, mas aconteceu no meu vizinho, aconteceu em outro lugar. Então, o fato de se acolher, de se respeitar, principalmente. Quando eu falo se respeitar, significa o quê? Eu não tenho ninguém doente na minha casa, mas eu não tenho que fazer aglomeração, eu não tenho que fazer a doença acontecer e se propagar. Né? Então, se respeitar também significa isso, respeitar o outro significa isso. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos poder cuidar disso de uma maneira mais eficaz. Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas se perguntam é quando procurar ajuda nesse momento. Olha, eu realmente preciso de ajuda, eu não estou bem. É o que eu sempre falo, eu não gosto muito de colocar tempo, porque a intensidade da dor é o que faz você buscar ajuda. É claro que nós precisamos entender que alguns processos eles são normais, né? Por exemplo, eu vou falar de estágios do luto. O primeiro é a negação e isolamento, depois vem a raiva, aí tem a barganha, que a gente faz trocas, né? Promessas, enfim. A depressão, tem a fase da aceitação e depois a fase da continuação da vida. Não necessariamente pode acontecer dentro dessa ordem que eu disse, mas todos esses estágios, eles podem acontecer dentro do processo de luto. Quando, por exemplo, em um desses estágios a coisa ficou muito intensa, ou eu não dou conta de sair daquilo, então é bom procurar ajuda. O primeiro ano, ele é sempre mais difícil. O primeiro ano, porque é o primeiro tudo, né? São as primeiras datas, é o engajamento novamente na vida sem aquela pessoa querida. Então, de 6 meses a um ano após o falecimento, continua tudo muito pesado, muito difícil. Faça uma avaliação médica, faça uma avaliação psicológica, procure se cuidar, porque se enquadra também em patologias, e sendo doença, merece respeito, merece atenção e merece tratamento. Edmar, ou seja, né, buscar ajuda o quanto antes é muito importante, né? Ótimo, isso mesmo. Saúde mental, que é o que nós temos direito e merecemos. Edmar, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Espero que no futuro breve você possa estar aqui presente nos nossos estúdios. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, João, viu? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, viu? Um abração. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Edmara Lozano.